paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo, dirigente da congregação do Cidade São Jorge. E hoje estamos aqui para poder falar e ministrar um pouco da palavra de Deus. Quero aqui de antemão agradecer a Deus pela oportunidade de poder falar do seu santo nome. Agradecer também ao nosso pastor Deró, pastor Ana Suzy, e também ao pastor Cristiano, que é o pastor líder da regional de número 3. Eu convido os vossos irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, que diz assim a palavra de Deus. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela sua mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Meus irmãos, esta passagem, essa história que a Bíblia nos relata, vai nos contar a história de um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, não andava, e era posto junto à porta do templo de Jerusalém, porta essa por nome de Formosa. Todos os dias ele era colocado a mendigar, a pedir esmolas às pessoas, aos judeus que ali passavam, para poder ter o seu sustento. E o interessante é que a partir de então, vem Pedro e João juntos. A Bíblia nos relata, nos diz que eles vêm junto à oração. Só que antes que eles chegassem a este ponto de irem juntos a orar, eles recebem uma orientação da parte de Jesus. No capítulo de número 1, verso de número 8 do mesmo livro de Atos, Jesus vai dizer que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 2 que este dia chega, chamado dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Pós a festa de Pentecoste, esse ato tal acontece, o Espírito Santo desce sobre aquela igreja, sobre aquele templo, e a palavra de Deus vai nos dizer que todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus, ao ponto de que quando eles recebem o Espírito Santo de Deus, Pedro já sai a ministrar a palavra do Senhor, e após a sua pregação, a sua ministração, de falar de Jesus, agora transformado, cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai nos dizer que por volta de 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. E a igreja crescia em número, eles tinham comunhão e até o partir do pão. Agora eles estão prontos a fazer a obra de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer no texto que nós lemos que eles vão ao templo a orar. E chegando àquela porta, se deparam com aquele homem. E aquele homem, nos seus costumes de pedir esmola a todos que ali passavam, porque existia uma necessidade que aquele homem precisava suprir, seja alimento.
Então todos que ali passavam, ele fazia menção de pedir algo, uma esmola, uma ajuda, e a Bíblia diz que ele estava com a cabeça baixa. Só que neste dia, algo sobrenatural iria acontecer sobre a vida daquele homem, porque estavam duas pessoas que haviam passado um processo de se encher da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E quando aquele homem vê Pedro e João chegando próximo, de costume dele, como fazer, ele pedia as esmolas. E a palavra vai nos dizer que Pedro começa a falar com ele e diz para que ele olhasse para eles. E a palavra de Deus nos diz que aquele homem olha aos olhos daqueles dois homens de Deus. Quem sabe se Pedro desse alguma moedinha, algum valor financeiro, iria suprir por um período e depois ele estaria na mesma condição. Mas a necessidade daquele coxo, daquele homem, era ser transformado. Então se depara com Pedro, Pedro olha e fala: olhe para nós, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Naquele momento, toda necessidade que ele tinha estava sendo suprida. A palavra de Deus vai nos dizer que Pedro vai, se debruça para pegar na mão daquele homem e levantá-lo. E ele consegue ficar de pé, e agora aquele homem que era coxo já não é mais. A palavra vai nos dizer que ele salta de alegria, ele glorifica a Deus, e agora ele pode entrar ao templo para poder adorar a Deus. As pessoas que tinham esse problema, esta enfermidade, eles não tinham o direito de estar dentro do templo, mas agora andando, ele pode se achegar, e a Bíblia vai nos dizer que ele entra através daquela porta. E existia após a porta o pátio dos gentios e o pátio das mulheres. E agora ele está glorificando a Deus pelo milagre que ele havia acabado de receber. E todos que ali olhavam estavam atônitos, se perguntando se era aquele mesmo homem que mendigava todos os dias uma moeda para o seu sustento. Mas agora aquele homem estava transformado, havia sido restaurado a sua saúde, ele estava de pé glorificando e exaltando o Deus a qual havia feito milagres sobre a vida dele. Interessante nós notarmos que se fosse uma mera esmola que ele recebesse, ele estaria depois na mesma condição diante daquela porta. Mas agora não, com a transformação que ele sofreu na vida dele, ele pode ser uma nova pessoa. Às vezes nós nos encontramos na mesma situação que aquele homem, mediante aos problemas que a gente passa, situações adversas, a gente se depara com tantas coisas que a gente não consegue enxergar quem que é o nosso socorro. E a palavra de Deus nos diz, no livro de Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 8, que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem e hoje e será por eternamente. E existe um caminho só para se achegar a Deus. Ele adentrou aquela porta e hoje a única porta que nós podemos ter acesso ao Pai chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai nos dizer que esse homem agora está glorificando a Deus, pois não precisaria mais passar pela humilhação que ele passava. Aqueles dois homens cheios do Espírito Santo de Deus foram fazer o ide que Jesus havia dito, havia ordenado que eles tivessem que fazer, pregar o Evangelho a toda criatura. E assim eles foram, e cheios do poder do Espírito Santo de Deus, mais uma vida foi alcançada, e agora aquela vida poderia glorificar a Deus dentro do templo. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite
que independente do problema, das circunstâncias, das dificuldades que nós passamos no dia a dia, a verdade é que existe um Deus a qual está olhando para todos nós. Então não perca as suas esperanças, não desanime por mais difícil que esteja. Creia que existe um Deus que pode cuidar da sua vida, do seu problema e de toda a situação adversa a qual você está passando. Fique com esta palavra nessa noite, porque a certeza que eu tenho é que o Deus a qual nós falamos aqui neste momento, Ele irá suprir todas as suas necessidades. Então creia e saiba que Deus tem o controle e o comando de toda a situação da sua vida. E você vai ser transformado, renovado para a glória de Deus. Assim eu agradeço a oportunidade de poder falar da palavra de Deus. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Meus irmãos, estamos de volta. Quero aqui agradecer a todos pelo privilégio de poder falar a palavra de Deus. E eu vos convido a nos visitar em nossa congregação, que fica na cidade de Santo André, no bairro Cidade São Jorge, na rua Espírito Santo 284. Venham, que a certeza que eu tenho que o mesmo Deus que está conosco aqui também estará lá para a glória de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.